Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Tá? Hoje eu vou começar da página 56 do livro de vocês, sexto ano, e ele fala sobre a escala cartográfica. Né? Vai dar continuação ao nosso trabalho do último conteúdo que eu passei para todos vocês. Então vamos lá. A escala cartográfica. Né? Existem vários elementos que a gente pode dizer que podem ser representados do tamanho real, ou a gente pode ver também em uma folha de caderno, ou a gente vê de várias formas. Tá? Essas formas a gente pode ver, né, de grandes proporções ou não. Por exemplo, ali, ó, a gente pode ver como uma representação de uma folha, como pessoas, animais. A gente acaba vendo animais de grande portes ou não. Outros são muito pequenos, eles podem ser mais visualizados do seu tamanho real, né? Como alguns tipos de insetos, vírus, até mesmo bactérias. Para a gente saber essa situação, a gente tem que saber reduzir e ampliar essas representações, né? A partir das escalas, que é o assunto da nossa aula de hoje. Por exemplo, vocês estão vendo essa moeda aí de R$1. Nós temos três tamanhos dela. Tá? Na primeira imagem, ela mostra que ela está no seu tamanho real. Se você observar, ela está bem maior que o normal. Né? Então, ela está de 5,4 centímetros, que é o tamanho ideal. Né? Quando a escala, a gente lê 2:1. Né? Isso é uma escala. Isso significa que ela foi ampliada, né, 2 vezes mais para o seu tamanho real. A segunda, ela tem 2,7 centímetros, ou seja, ela está no tamanho menor que a da primeira. Ou seja, ela não foi reduzida e muito menos ampliada. Então, se ela está dizendo que é 1:1, né, quer dizer que não houve mudança em relação ao seu tamanho, se vocês olharem aí impresso no livro. A terceira imagem mostra o tamanho que é menor que o real. Né? Está dizendo 1:2. Isso significa que ela foi reduzida 2 vezes do seu tamanho, que é o tamanho real. Beleza? Isso, né, a gente acaba vendo os seus tamanhos diferenciados. E aí a gente acaba vendo a sua escala, por exemplo. Então vamos continuar aí. Ó. Então, definição de escala. Indica, né, a razão entre o tamanho da representação de um objeto ou até mesmo de um espaço e o seu tamanho real. A escala, ela informa quantas vezes esse tamanho ele foi reduzido ou ele foi aumentado. Então, toda vez que a gente falar em escala, vocês vão saber se o mapa, ou o desenho, ou a imagem, ela foi aumentada ou ela foi diminuída, beleza? Ao elaborar o mapa, os cartógrafos, né, eles tiveram vários desafios. Eles começaram o quê? Eles pegavam grandes áreas para passar isso em folha de papel, ou até mesmo no computador. E para isso, eles começaram a fazer a escala de acordo com o objetivo que eles queriam, né? As escalas usadas nos mapas, elas são chamadas de escalas cartográficas, tá? Uma mesma área, ela pode ser representada com tamanhos e níveis e detalhamentos completamente diferentes. Isso depende da informação que a gente quer ver como destaque. Ao observar o mapa, né, a gente vai ver essa maior diferença. Primeiro, o primeiro desenho que a gente vê aí, ó, é um mapa político de Roraima. O mapa político, a escala está dizendo aqui, ó, 0 a 130. Quer dizer que cada 1 centímetro representado nesse desenho, nesse mapa, representa 130 quilômetros. Ou ele pode ser 1:13 milhões de centímetros. Tá? Então, existem 2 tipos de escala nesse caso aí. Então, a escala 1:13 milhões indica que o estado de Roraima ele foi reduzido 13 milhões de vezes. E aí, isso é considerado uma escala pequena, tá? Porque houve uma parte muito reduzida, porque eles colocaram o tamanho do mapa bem reduzido que o tamanho real de Roraima. Aqui tem o município de Boa Vista.
um Jockey Club. Se vocês olharem, isso é um bairro, né? O bairro Jockey Club. A escala está dizendo aí, ó, que é 1 para 3.000. Então quer dizer que ela foi reduzida 3.000 vezes ao tamanho real. Ou seja, esse tamanho aqui foi reduzido 3.000 vezes. É considerado uma escala grande, pois a área ela não foi tão grande quanto a anterior. Então, ela consegue passar mais detalhes para a gente. Tudo bem? Aqui tem alguns exercícios. Existem dois tipos de escalas. Vocês já até viram ali. A primeira é a escala gráfica. Ela mostra tipo um gráfico mesmo, se você observar mesmo. Tá? Geralmente, vocês acabam observando, vocês vão ver sempre essa escala gráfica em metros ou o que mais a gente vê, que é em quilômetros. Existe também o outro tipo, que é a escala numérica, que a maioria das vezes vocês vão ver nesse esquema aqui, ó, de 1 para 100. Então, existem dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica. Tá? O número 1, a escala, que é o numerador, corresponde ao mapa. Beleza? O número 100 é o denominador. Então, quer dizer que é o tamanho real desse espaço. Então, cada unidade medida nesse mapa corresponde a 100 unidades da medida do espaço real. Assim, 1 centímetro do mapa quer dizer que corresponde a 100 centímetros na real, tá? Na realidade. Então, a gente tem que entender essa maior diferença. Existem, então, dois tipos de escala, a numérica e a escala gráfica. Se vocês observarem aqui em cima, no primeiro mapa que eu mostrei para vocês, tem os dois também. Então, vocês vão encontrar, na maioria das vezes, desse jeito aqui, ó. A escala gráfica e a escala numérica. Tudo bem? Vamos voltar lá para baixo. A gente também pode calcular. Vamos fazer primeiro o cálculo, entender o cálculo de como funciona de uma escala gráfica. Então vamos lá. Para a gente saber uma escala gráfica, vocês podem primeiro observar essa aqui, ó. Quer dizer que a cada 1 centímetro do mapa, ele representa 75 quilômetros. Eu, por exemplo, quero saber a distância real entre Boa Vista e Florianópolis. A gente tem que pegar uma régua e saber quantos centímetros isso vai ter. Então, a gente vai pegar 75 e multiplicar pelo resultado de centímetros que tem aqui. Por exemplo, que dê 75 a cada quilômetro. Se der 5 centímetros, vai ser 75 vezes o tamanho que está dando na régua, que foi 5 centímetros. Então vai ficar 75 vezes 5. Então o resultado quer dizer a distância real, né, de Boa Vista a Florianópolis. Tudo bem? É assim que a gente calcula a escala gráfica. Tudo bem? Nessa parte 8 aqui, ó, ela fala justamente isso, como a gente calcula, e isso eu já expliquei para vocês. Então, a princípio, eu quero que vocês aprendam como calcular a escala gráfica, beleza? Então, toda vez que vocês encontrarem um mapa e pedir o cálculo, vocês, de um lugar para o outro, vocês têm que ver os centímetros que está dando e olhar a escala gráfica que está representando, e multiplicar. O resultado vai ser a distância real de um para o outro. Aqui, ó, dá vários exemplos de formatação. Aqui no caso, está mostrando a escala numérica, tá? Como se calcula. E aí vamos para o outro ponto. Tipos de representações. Ó, as representações cartográficas, elas podem ser classificadas de acordo com a escala que está aplicada e a situação que ela pode ser utilizada. Existe mapa, carta e planta, são diferentes, tá? Elas todas são representações planas, simplificadas e reduzidas da nossa superfície terrestre, vista de cima, tá? Que pode utilizar cores,
pontos, pode ser símbolos. Então vamos lá, o primeiro, mapa. O que são mapas? São representações de escala pequena, ou seja, é uma área representada numa base reduzida, por isso ela não tem tantos detalhes sobre os espaços que está representado. O planisfério e os mapas de países, estados e regiões do planeta são tipos de escalas pequenas, porque é muito grande e eles que acabam passando para uma folha. Tá? Então, é um mapa. Aqui, um mapa político do Brasil. A gente sabe que o tamanho do Brasil é muito grande. Aí a gente está vendo as regiões, as 5 regiões brasileiras. E aí a gente, um exemplo de uma escala, que é a escala gráfica. E aí a gente acaba vendo o que é o mapa. Carta topográfica. O que significa isso? Isso, né? Traz informações sobre os elementos naturais e humanos da parte de um município ou estado, em escalas médias e escalas grandes. Áreas são representadas com maior precisão. Ela acaba passando mais detalhamento desses mapas. Uma planta, ela representa áreas que são menores, tá? Que até mesmo uma carta ou um mapa, como um bairro, ou quarteirões, ou até mesmo tipos de construções, tá? Na planta, há pouca redução de uma área representada, portanto, a escala acaba sendo grande, porque ela passa muito mais informação e acaba sendo mais detalhado. Existe uma diferença entre planta, carta e mapa, beleza? Então, as 3 diferenças eu acabei de falar para vocês. Aqui, uma parte de um trecho de Brasília, tá? Um trecho de uma cidade de Brasília, então isso só pega uma parte que tem vários exemplos que vocês podem ver, isso está no livro de vocês. Os seus arredores de Brasília, da universidade, passando todas as informações, nesse caso aí a planta. Existe também o croquis, a maquete e um bloco diagrama, tá? Além de cartas, mapas e plantas, existem outras formas de a gente estar representando o espaço. A primeira que eu vou falar para vocês é o croquis. O que são croquis? Eles são desenhos simples, muitas vezes feitos de um rascunho, à mão mesmo, tá? Sem muita preocupação. Porque a gente já vai começar a passar um desenho daquilo que a gente quer desenhar, passar de informação. Os croquis, eles são muito parecidos com os mapas mentais. O mapa mental é o que a gente só está imaginando, tá? E podem trazer informações que muitas das vezes estão na nossa memória na hora que você vai passar para esse rascunho. São feitos por computadores e muitas das vezes a gente acaba fazendo bem à mão. É um rascunhozinho. Aqui, isso tudo foi feito à mão. É um croquis. Uma maquete já é diferente, é uma representação que já é tridimensional, tem um comprimento, altura e largura, só que a escala acaba sendo reduzida ou ampliada. Então a maquete vocês fazem muito em trabalhos das escolas, né? Trabalho escolar, que a gente tenta representar de uma forma melhor o que vocês querem mostrar. E temos o bloco diagrama, né? Que é uma representação plana de uma parte da superfície terrestre ou de um fenômeno natural. Aí, um exemplo é esse aqui. Uma utilização de alguns recursos técnicos com cores que acabam enganando o nosso cérebro para que a gente saiba, né, que a imagem do bloco diagrama acaba sendo tridimensional. Então, ele tem cores, eles passam uma informação muito viva para a gente. E aí, eu encerro o nosso conteúdo de hoje. Daqui a pouco eu vou passar os exercícios para vocês e vocês vão receber. Muito obrigado e beijos!